Olá, seja bem-vindo à nossa jornada do Movimento com Propósito. Eu sou Ana Paula Souza, criadora do blog Movimento com Propósito, e hoje nós vamos contar como construir estímulos de reprogramação postural passo a passo. Na última aula, a gente viu os 3 passos fundamentais para a prescrição de movimentos que geram resultados, onde eu falei sobre os elementos que devem englobar essa prescrição e, com isso, potencializar seus resultados. E se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo fortemente que você volte, porque eu falei de conceitos muito importantes lá, que vão te ajudar a entender a base dessa prescrição de movimentos. Você também pode estar se perguntando: Ana, mas eu já prescrevo esses exercícios para os meus alunos, eu já englobo esses elementos tão necessários na prescrição de exercícios para os meus alunos. Mas eu afirmo para você o seguinte: fazer é diferente de saber exatamente o que se está fazendo, de ter clareza, porque agora você vai passar a ter um olhar mais estratégico sobre esses tipos de estímulos, como se fosse um mapa. O que, além de gerar mais resultado, vai automatizar a sua habilidade em prescrever movimentos, sem que você precise ficar quebrando a cabeça, e vai te ajudar a ser muito mais produtivo, criativo nas suas aulas, de uma maneira muito mais natural. É como, por exemplo, quando eu vou prescrever exercícios para hernia de disco. Para mim já não é mais uma coisa complexa, eu já sei exatamente qual o caminho que eu vou percorrer, e geralmente nas minhas prescrições não faltam exercícios que envolvam instabilidade, eu sei o porquê, exercícios que cobrem função, e eu sei o porquê, exercícios que cobrem o crescimento axial e muito mais elementos essenciais na reabilitação da hernia de disco. Por quê? Porque se tornou mais claro, eu tive uma visão macro da patologia em questão, das disfunções e como contornar os obstáculos que o permeiam. Mas antes, quando eu trabalhava com hernia de disco, eu focava simplesmente no fortalecimento da coluna, em extensão, trabalho de multífidos e de paravertebrais e fortalecimento de transverso. O que não está errado, porém, se eu focar só nisso, eu deixo de trabalhar outros pilares importantes, como por exemplo o pilar da estabilização. E o que vai me gerar uma coluna reabilitada de uma disfunção patológica, como é uma hernia de disco, por exemplo, é exatamente trilhar o caminho da disfunção e não necessariamente fortalecer uma coluna lombar. Assim também como nas lombalgias, onde inclusive existem vários tipos de lombalgias, tipos de causas relacionadas à lombalgia que não necessariamente precisam de fortalecimento da coluna. E na hernia de disco, a gente deve lembrar também que o nosso foco não deve ser necessariamente somente o disco acometido, mas sim os outros 23 discos que o aluno ainda possui e que podem apresentar diferentes fases de degeneração. O fato é que se você trabalhar com esses estímulos de uma forma pré-organizada, em etapas, fica mais fácil de seu aluno assimilar e futuramente automatizar essa nova postura. Imagine que aquele indivíduo passou uma vida inteira somando hábitos e postura, com predisposição e outros fatores que o levaram a desenvolver uma disfunção biomecânica e postural, que prejudicaram a sua biomecânica da coluna. E aí, nessa altura da vida, ele resolveu fazer pilates. Então é um processo onde vai ter que ser reaprendido muitas coisas. Porém, não precisa ser um processo cansativo, desgastante. Então, eu costumo dividir minhas prescrições em um formato que atenda às necessidades daquela coluna. Tudo sempre de acordo com a avaliação. Então, eu penso em uma aula, em um atendimento, colocar exercícios que envolvam a estrutura, exercícios estruturais. Os exercícios de alongamento também são considerados exercícios estruturais, porque eles estão mexendo no comprimento muscular e na flexibilidade, então é estrutural. E também exercícios que envolvam decoaptação articular, tanto de coluna quanto de articulações periféricas, como o quadril. Eu procuro colocar também exercícios que envolvam mobilização global da coluna de uma forma tridimensional, exercícios que envolvam mobilidade segmentar para disfunções primárias, que são aquelas rígidas. Eu costumo colocar exercícios que envolvam ativação do subsistema neural, que são os exercícios que envolvem instabilidade, coordenação motora, equilíbrio, e exercícios de ativação de pilares, que são os exercícios que cobram a função de sustentação da coluna, como por exemplo, o pilar lateral que eu considero é o quadrado lombar, musculatura do psoas,
que tem função secundária de estabilização, músculos da parede anterior e posterior. Então eu busco exercícios que ativem de uma forma simultânea para que seja cobrada a contração excêntrica e concêntrica e assim eu possa explorar o máximo de sinergia daquela musculatura. Então eu gosto muito de exercício que envolve isometria de tronco, pranchas, gosto muito de exercícios de pranchas, exercícios isométricos em crescimento. Eles são muito bem-vindos nesse sentido. Eu vou te mostrar agora alguns exemplos de exercícios que eu utilizo para esse tipo de prática. Ana, preciso aplicar todos eles em uma única aula? Não, você pode tanto distribuir esses exercícios ao longo de várias aulas, ou até mesmo destrinchar movimentos que façam a construção desses movimentos mais específicos. E aí você pode transformar em comandos mais simples, que sejam mais fáceis de serem assimilados, e conforme o aluno for internalizando o aprendizado de cada elemento, neural, passivo e funcional, aí você vai poder evoluir os movimentos para exercícios mais complexos e até mesmo exercícios mais avançados. E aí vai chegar um momento que você não vai mais precisar se preocupar em integrar esses 3 subsistemas, porque o corpo já vai fazer isso de uma forma automática, saudável. Então esse protocolo aqui ele é fundamental para ser colocado em prática no início, quando você pega a disfunção para trabalhar e você não sabe nem por onde começar e precisa acelerar o seu resultado para, enfim, evoluir, devolver a funcionalidade para aquele cliente sem restrição de movimento, sem risco de recidiva, sem medo de que ele entre em crise novamente. Eu tenho alunos que tiveram crises severas de hernia de disco e nunca mais entraram em crises. Então hoje eles se movimentam, eles praticam esporte, praticam suas atividades da vida diária e não sentem mais dor, não tiveram mais retorno de crises, recidivas. E esse deve ser o nosso maior objetivo, realmente proporcionar qualidade de vida para aquele indivíduo. Então você tem que buscar essa automação da postura, para que ao longo das aulas vai chegar a um ponto em que ele mesmo se automatiza, ele mesmo vai te mostrar uma nova postura, com o mínimo de compensações. Você percebe que não se trata de prescrever exercícios que fortalecem ou que alongam, exercícios de enrolamento, exercícios de extensão. Escrever exercícios para disfunções biomecânicas e posturais vai muito além de planos e eixos, onde você precisa desenvolver sua acurácia e refinar o seu olhar sobre o movimento. Eu recebi muita mensagem das pessoas falando: Ana, é muita coisa para assimilar de uma só vez, embora pareça ser fácil, outra hora pareça ser complexo, principalmente por se tratar de integração entre pilares. A teoria pode até ser fácil de assimilar, o ruim é na hora de colocar em prática, em um primeiro momento, principalmente associar com a avaliação postural. E quando se trata de escolioses, então, a coisa se torna mais complexa ainda. Aí eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando como que faz para avançar nesse conhecimento de coluna, para se aprofundar mais nisso, para estudar mais sobre o assunto. E o fato é, eu tenho uma solução completa para isso, eu tenho um treinamento que ensina a trabalhar com prescrição de movimentos para disfunções da coluna, mas como o meu tempo aqui é limitado, eu não consigo passar tudo para vocês.
principalmente de uma forma didática, de modo que você possa aprender e já colocar em prática. Mas eu vou falar mais sobre esse treinamento mais pra frente. Por enquanto, eu quero que você use esse espaço aqui para aproveitar o máximo de conteúdo e aproveita também para deixar o seu comentário aqui embaixo e me contar o que você está achando dessas aulas, quais são as dúvidas que estão surgindo. E eu não quero que você deixe passar nada. Então, me aguarde que no próximo vídeo eu vou falar sobre como trabalhar com zonas de disfunção primária e secundária e como trabalhar a relação mobilidade versus estabilidade. Então não perca o nosso próximo vídeo, que vai ser a quarta e última aula da nossa série, onde eu vou te mostrar com detalhes como que eu prescrevo exercícios para disfunções mistas, que gera muitas dúvidas. O pessoal me manda muita mensagem perguntando como lidar com as disfunções mistas. Meu tempo aqui acabou. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Invincible.